Algo terrível do passado do Jonas veio à tona. Juliano revelou que, na verdade, o cowboy confessou que lá na edição que ele participou a primeira vez, ele entregou a prova do anjo 2 vezes. E hoje ele acusa a Milena de fazer aquilo que ele fez no passado. Será que depois de tudo isso ela vai ser expulsa? Fica aqui até o final que eu vou contar pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Guilherme Rodrigues e aqui no meu canal eu estou sempre gravando vídeos de resenhas, testando produtos, vindo comentar algumas polêmicas sobre o BBB e trazendo algumas informações, como é este vídeo de hoje, como vocês devem ter visto aí no título, em que eu vou comentar algumas coisas muito importantes que estão acontecendo no BBB, inclusive coisas do passado do Jonas. Vou deixar aqui para vocês essa informação, algo relacionado inclusive a um crime, então eu vou deixar aqui para vocês. E o Juliano Floss também comentou a respeito do cowboy, que ele acusa a Milena de ter feito algo como se fosse terrível, só que ele fez isso no passado por 2 vezes. Antes de entrar nesses assuntos, eu vou pedir para vocês me apoiarem aqui no YouTube, deixando o seu like aqui no meu vídeo, se inscrevendo aqui no meu canal e ativando o sininho para você receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo. É de graça, você vai estar me ajudando muito a crescer aqui no YouTube, então já senta o dedo no like aí. Também comenta aqui embaixo o que vocês acharam a respeito deste vídeo, dessas informações que eu vou trazer. Tá rolando muita coisa no BBB, muitas provocações e muitas coisas do passado de outros participantes vindo à tona. Então tivemos aí essa semana, na verdade em menos de 24 horas, a Solange Couto teve várias falas problemáticas que eu vou comentar aqui depois também a respeito disso. Então tá pegando fogo aqui fora, assim como lá dentro da casa do BBB. E algumas coisas do passado de alguns dos brothers veio à tona, como relacionado ao Jonas, que na edição da Mari, a ex-esposa dele, que estava no programa, e ele aqui fora, ela teve algumas falas muito problemáticas, envolvendo inclusive uma questão de um crime. Uma pessoa comentou a respeito de zoofilia e ela simplesmente teve uma fala super problemática, dizendo que não era algo tão problemático assim. Vou deixar aqui na íntegra a frase do que ela disse para vocês. Isso repercutiu muito na época e o Jonas, na época, defendeu ela. Ele foi em defesa dela, sendo que a gente está falando de um assunto extremamente importante. Quando, inclusive, o Prior teve essa fala durante o programa, ele foi chamado no confessionário e foi pontuado a respeito disso, que não era para falar desse tipo de assunto e que isso estava errado. Então foi algo assim muito terrível do passado do Jonas, que as pessoas simplesmente se esqueceram, que foi ele defender a Mari por ela ter feito um comentário terrível envolvendo algo que é um crime. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito dessa questão do Jonas ter feito isso lá naquela época, e hoje a gente vê aí que ele também tenta defender várias coisas erradas nesta edição do programa. O cowboy também está sempre pegando no pé ali da Milena, dizendo assim que a Milena entregou a prova do anjo, jogando na cara dela como se ela não merecesse estar ali por ela ter entregado uma prova, sem ele saber o motivo, né? Que ela quis ajudar a Ana Paula a ver o pai dela, e aí ele ficou criticando ela e tentou jogar isso na cara dela. Só que veio à tona que o Juliano Floss conversou com o cowboy e ele revelou que entregou uma prova do anjo. Na verdade, 2 vezes ele fez isso lá na edição que ele participou. Ele fez isso para se proteger, porque ele estava ali no final com uma mulher e ele simplesmente deixou ela ganhar, porque ele sabia que ela iria dar o anjo para ele e ele estava com risco de cair no paredão. Então assim, ele acusa a Milena de fazer algo como se fosse terrível, sendo que ele já fez isso mais de uma vez na edição primeira que ele participou. Então, né, gente, pura hipocrisia. Ficar acusando alguém de algo ali como se fosse terrível e algo que você já fez mais de uma vez, como se aquilo dali fosse algo assim monstruoso, sendo que não. Na verdade, se a Milena deixasse a Ana Paula ganhar o anjo, a Ana Paula muito bem iria dar o anjo para a Milena. Então seria quase uma estratégia também para a Milena se proteger do paredão. Então, gente, não faz sentido nenhum ficar acusando a Milena disso, sendo que isso é uma grande besteira. A pessoa está ali no jogo, se ela quiser entregar a prova ou não, ela faz o que ela bem entender. Inclusive, vale ressaltar aqui que lá na liderança da Maxiane, quando ela ganhou, entregaram a prova para ela poder ver o filho dela, porque ela falava o tempo inteiro que queria ver o filho dela, e acabou que entregaram a prova para ela. Era uma parte ali de eliminação, e o próprio Breno e Marcelo se eliminaram para deixar a Maxiane. E depois o que a Maxiane fez algumas semanas para frente? Traiu o Breno e o Marcelo. Olha que coisa, né? Como que o mundo dá voltas.
Você entrega uma prova para ajudar uma pessoa que você acha que é sua aliada e ela simplesmente vai lá, depois trama contra você e acaba resultando na sua eliminação. Na verdade, eliminação não, né? Mas mandou ele pro paredão e acaba que as atitudes dele fez com que ele saísse. Mas o mundo dá voltas. Então também teve a questão da Solange, umas questões muito problemáticas que em menos de 24 horas ela teve falas terríveis. Inclusive teve uma fala que quando eu estava assistindo, eu escutei ela falando isso no ao vivo e eu fiquei muito chocado, que foi quando ela virou e falou assim, que ela estava usando uma lace no cabelo e simplesmente ela comentou que estava parecendo um travesti. Isso foi o que ela disse, viu gente? Um travesti velho. Ou seja, além de utilizar o termo de uma forma extremamente preconceituosa, porque não se usa o termo um travesti, mas uma travesti. E simplesmente ela falou isso de uma forma muito pejorativa e pesada. Eu achei muito pesado isso. Também teve aquela questão envolvendo a Samira, que a Samira foi chamar a Solange e o Babu para irem almoçar e a Solange foi extremamente desnecessária. Teve algumas falas relacionadas, inclusive, com esse, vou deixar aqui escrito, né, para não falar, para não alongar aqui o vídeo, que é um crime, algo assim terrível. Falou outras coisas também absurdas, como sarrada de trem, uma coisa assim, que é uma gíria no Rio de Janeiro para mulheres que são assediadas, né, dentro do vagão de trem. Então, assim, só coisa problemática. E depois ela teve mais uma fala problemática em relação a Ana Paula, dizendo que a Ana Paula não teve filho porque foi um castigo de Deus, porque ela não saberia amar uma outra pessoa. Gente, eles pegam coisas da vida pessoal das outras pessoas e tentam atacar. Isso é simplesmente ridículo. Se a pessoa teve filho ou não, isso cabe a ela, não cabe a aquelas pessoas que estão dentro daquele jogo que nem conhecem ela. E simplesmente ali é um jogo. Todo mundo que sai ali do BBB, as pessoas ficam falando, era um jogo, principalmente quem sai cancelado, né? A pessoa sai cancelada, todo mundo fala, ficou lá dentro, é um jogo, aqui fora é outra coisa, vamos te ajudar, e tentam apagar esse cancelamento da pessoa. Só que, gente, aí quando é para acusar lá dentro, ninguém quer saber. Quando tá lá dentro, eles falam o que eles bem entendem, acusam o outro de ser terrível, sendo que a gente vê que as pessoas são seres humanos, elas cometem erro. Agora, tem erros que as pessoas cometem que são erros muito graves, que às vezes é até um crime, né, como alguns casos que a gente vê de homofobia, racismo, enfim, coisas assim muito problemáticas, e tem coisas que simplesmente acontecem e são falas chatas, igual a Milena. Eu não vejo a Milena cometer um crime. A Milena às vezes ela é chata, tem umas falas desagradáveis, mas nada se compara, por exemplo, às falas do Matheus, do Pedro, as atitudes do Pedro também, que foi tentar dar um beijo forçado em uma outra pessoa. Então, coisas terríveis que eu não vejo todo esse hate em cima. Vale ressaltar aqui que também, gente, eu tô aqui e aí eu tô na sala e aí acaba mudando a luz. Por isso que às vezes tô usando a luz natural, então acaba mudando bastante e isso está interferindo. Mas então, pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito deste vídeo. Deixa o like aqui no meu vídeo, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Então é isso aí, fui, valeu!